A Dama da Noite, parte 1 de 2. Em uma ruela empoeirada da Londres do século XIX, Mary, uma prostituta de olhos cansados, aborda discretamente um cavalheiro em trajes requintados. Com uma mistura de graça e melancolia, ela tenta persuadi-lo a adentrar o mundo sombrio que ela conhece tão bem. Seus movimentos são suaves, seu olhar carrega histórias não contadas. No entanto, ela está ciente das limitações impostas pela sociedade da época, onde as mulheres enfrentam desafios e julgamentos severos. Mary, com sua perspicácia e resiliência, reflete não apenas as sombras de seu ofício, mas também a busca por sobrevivência e dignidade em um período implacável da história. A cena captura a tensão entre a oferta e a rejeição, enquanto ambos os personagens são moldados pelas complexidades sociais da era vitoriana. A história continua a se desdobrar onde as sombras parecem sussurrar segredos há muito enterrados. Minha história, Senhor, é tecida com fios de sobrevivência e coragem. Nasci nas margens deste labirinto sombrio, onde a luz raramente encontra espaço para brilhar, revela Mary, enquanto o cavalheiro absorve cada palavra com uma atenção crescente. Na juventude, a esperança se desfez como pétalas ao vento. Cada rua, cada beco, é testemunha silenciosa de minhas batalhas e vitórias, obscurecidas pelas etiquetas sociais que nos julgam. Ela continua, sua voz carregada de uma mistura de resignação e determinação. O cavalheiro, agora intrigado e com uma compaixão palpável, pergunta: E o que você busca, Mary, nas sombras desta cidade implacável? Com um suspiro, Mary responde: Busco algo além das aparências, Senhor. Uma fuga das correntes que tentam prender minha essência. Uma busca por dignidade e compreensão, mesmo que seja nas sombras que dançamos. Mary e o cavalheiro continuam envoltos na poesia da Londres vitoriana, onde as histórias e seus destinos se conectam, desenhando linhas invisíveis, desafiando o destino que a sociedade lhes reservou. Senhor, permita-me mostrar-lhe um mundo que poucos ousam explorar. Sussurra Mary, seus olhos cansados transmitindo mais do que as palavras. O cavalheiro hesitante responde com uma mistura de curiosidade e cautela. Você ousa desafiar as convenções, Mary, em um tempo onde as sombras são mais seguras que a luz? Os passos cautelosos deles ecoam o pulsar da penumbra da cidade, onde segredos se misturam ao aroma sufocante das ruas estreitas. É verdade, Senhor, mas em cada sombra há uma história não contada. Uma narrativa silenciada pelas correntes da sociedade que nos moldam. Mary responde, seus movimentos suaves destacando a graça que a vida roubou dela. O cavalheiro, percebendo a profundidade da tristeza nos olhos de Mary, questiona: E você, Mary? Que história carrega consigo nessas ruas empoeiradas? Enquanto os olhares de Mary e do cavalheiro se encontram em meio às sombras, uma intrincada rede de emoções se tece, desafiando as fronteiras impostas por uma sociedade implacável. Então Mary começa a perder a solidez de seu ser. Seu contorno torna-se translúcido, e ela flutua suavemente em direção à escuridão do beco. Uma neblina envolve seu corpo, e seus movimentos graciosos tornam-se um balé de despedida para a existência física que outrora conheceu. Assim, Mary se despede do mundo físico, mergulhando nas profundezas da obscuridade que há muito a chamava. A cada passo que flutuava na escuridão, seu ser físico parecia mesclar-se com a própria noite. Seu sussurro, agora distante e ecoando como um lamento ancestral, alcançou os ouvidos do cavalheiro. Na obscuridade, encontrarei paz, suas palavras carregadas de uma resignação tocante. A neblina que a envolvia tornou-se densa, formando uma cortina entre ela e o mundo material. Na penumbra remanescente, uma melancolia persistente paira como um véu entre o mundo dos vivos e o além. O cavalheiro, ainda sob o impacto da experiência, sente a presença de Mary, não mais como um corpo físico, mas como uma essência de energia que se fundiu com a escuridão do beco. Sua voz ecoa suavemente, misturando-se aos murmúrios noturnos e às sombras. Encontre-me onde os limites da luz são devorados pela escuridão, onde a tristeza se dissolve e a paz se torna eterna. O cavalheiro estende as mãos em um gesto instintivo, tentando alcançar Mary, mas seus dedos passam por ela como fumaça. Não deixe que eu me perca neste mar de sombra, suplica ele.
Mas Mary, agora somente como um eco na escuridão, permanece imperturbável. O diálogo continua em um sussurro final, antes que Mary desapareça completamente na escuridão do beco. O cavalheiro, desamparado, estende os braços para o vazio, buscando a conexão que se dissipou junto com a figura fantasmagórica de Mary. A Dama da Noite, parte 2 de 2. No silêncio do beco, ele pronuncia seu nome uma última vez, enquanto as sombras dançam ao redor, testemunhando a partida da mulher que um dia habitou as ruas empoeiradas. O eco de sua despedida ressoa no ar, mergulhando o beco em um lamento sombrio, deixando o cavalheiro sozinho com as memórias e as sombras que agora preenchem o vazio. As palavras dela reverberam, provocando uma resposta nas sombras que ainda pairam no beco. Uma bruma começa a se condensar, assumindo formas que sussurram segredos atemporais. A figura do cavalheiro torna-se um solitário guardião das histórias entrelaçadas, perdido entre as fronteiras do real e do sobrenatural. Ele, ainda em choque, permaneceu imerso na escuridão do beco, onde as sombras pareciam se curvar em reverência ao último suspiro de Mary. Seus olhos, fixos no ponto onde ela desaparecera, expressavam um misto de saudade e perplexidade diante do mistério que acabara de presenciar. As ruas agora estavam repletas não apenas das sombras costumeiras, mas também da memória de uma mulher que transcendera as limitações da vida terrena. E assim, na quietude que se seguiu, ele permaneceu, contemplando o vazio que ela deixara para trás. O beco, agora impregnado com a aura de sua passagem, tornou-se um santuário de lembranças e mistérios, onde a linha entre o real e o espectral se desvanecia na obscuridade. O destino de Mary tornou-se uma parte indelével da tapeçaria da vida, uma história que as sombras contariam para aqueles dispostos a ouvir o lamento suave que ecoa nos becos empoeirados daquela cidade.